Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa é mais uma das lives de um projeto inédito do Núcleo de Consultoria e Treinamento da SIC, em parceria com o Ponto de Atendimento e Projeto Consulte Mais. O nosso convidado de hoje é Nelson Castro Júnior, empresário, consultor de gestão empresarial, e que vai falar aqui para a gente um pouco da sua experiência como empresário e também de um tema que está em muita evidência hoje em dia, que é governança corporativa, o que é e para que serve. Nelson, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Nelson, você tem uma história como empresário que é bastante rica e que a gente vai compartilhar daqui a pouquinho. Mas primeiro, por estarmos no mês da micro e da pequena empresa, eu gostaria que você falasse aqui para a gente qual que é a importância, né, dessas pequenas empresas para o processo de desenvolvimento da sua comunidade. Bem, eu entendo que a microempresa, além de ser a maior geradora de emprego, é aquela que cresce junto com a sua equipe. Então, a equipe entra virgem profissionalmente, né? E ali adquire os primeiros conceitos. Então, é muito valioso o conteúdo que esse líder, ou esse gestor, ou esse empresário, esse microempresário, traga para dentro para ele crescer e a estrutura dele como um todo. Muito bem. A gente sabe que é muito difícil, né, em função de uma série de regras e burocracia que existe no Brasil, de empreender aqui no nosso país. Você que viveu na pele, né, essa questão de empresário, que em um momento foi muito bem sucedido, em outro teve que repensar e recomeçar. Quais são, efetivamente, Nelson, as principais dificuldades de empreender no Brasil? Acho que a primeira é a questão do capital. Né? É muito difícil você construir um capital. Então, você sempre começa um empreendimento com o capital menor do que o necessário. E o segundo é você descobrir tecnologia. Eu fiz uma maratona atrás de aprimoramento do meu produto, em busca de como fazer ele de uma forma mais profissionalizada, mais automatizada, sem investir um caminhão de dinheiro que eu não tinha. Nelson, eu gostaria que você comentasse aqui de forma detalhada como você começou, né, no mundo empresarial, que você relatasse um pouquinho da tua trajetória e de como foi essa experiência, né, de ter começado como um pequeno empresário e de ter chegado à condição de grande empresário no Brasil, que todos nós sabemos que não é uma maratona fácil, e depois ter um revés muito sério e ter que praticamente recomeçar do zero. Gostaria que você comentasse um pouquinho. Ok. Bom, eu fiz a faculdade de administração de empresas em São Paulo e ao final da faculdade fui contratado pela Shell. Competi com 560 pessoas e fui um dos 4 escolhidos para ingressar. Ingressamos, foi uma escola muito rica, porque você terminando a faculdade, ingressando uma multinacional com uma organização muito sólida, muito firme, eu saí de lá com conceitos bastante interessantes. E uma que muita gente despreza, a multinacional tem muito medo de cometer qualquer erro tributário, jurídico ou de gestão. Então, existe um cuidado enorme nisso aí. Bem, em seguida fui contratado por uma empresa familiar para ser um diretor comercial. Era uma empresa que vendia peças para caminhão e ônibus da marca Mercedes-Benz. Aí a escola ao contrário, né? É um vale tudo, trocava carro por peça, peça por título de clube, era um negócio assim, né? Então, a flexibilidade na negociação aprendi nessa segunda empresa. E aí, viemos fazer uma visita a um parente em Cascavel e nos foi apresentada uma empresa que estava à venda, pequenininha, tinha 7 funcionários, que era a Tapeçaria Cascavel. Ali começa a história, né? Então, entramos, não tinha lista de preço, o preço era conforme a fisionomia do cliente, conforme a amizade com o cliente, enfim, não tinha estrutura nenhuma. Tinha lá os artesãos que faziam a reforma dos carros por dentro e tinha uma pessoa que vendia e uma pessoa que faturava. E aí, com a escola que eu tinha, eu fui estruturando, fui criando essa estruturação, essa profissionalização,
E isso é muito difícil quando você está lidando com artesãos. E a certa altura, a gente descobriu que aquilo não ia nos levar a nada, que era preciso ter uma industrialização profissionalizada e padronizada. Alguns artesãos começaram a debandar, né, porque não era a veia deles ter uma coisa padronizada, que outros não tão especializados quanto eles poderiam fazer. E aí nós começamos a fazer capotas, que era o único produto que a gente podia deixar pronto. Então, tirar medida nos carros, fazer um projeto, elaborar modelos, ter gabaritos, né? E aí a coisa, tínhamos as capotas prontas, ainda na época da F1000 e da D20, depois veio a Pampa, né, que foi uma novidade, e aí surgiu a oportunidade de vender para fora esses produtos. Para crescer tinha que ter escala. Então eu comecei a fazer um projeto como na ideia como se fosse uma barraca desmontável. Os canos se encaixavam e você podia embalar aquilo de uma forma melhor. No início a gente buscava a caixa no supermercado, que dava aquelas caixas, a gente emendava um monte de caixa e fazia embalagem. Pouco profissional. Aí desenvolvemos embalagem, aí eu saí rodando, comecei aqui ao redor e fui abrindo esse leque e eu rodei praticamente o Brasil, oferecendo o produto e vendendo o produto. Isso foi crescendo. Em 94, a General Motors trouxe para o Brasil a S10. E ela veio com uma capota feita nos Estados Unidos, de alumínio. Era um conceito totalmente diferente do que a gente tinha aqui. A gente usava aquelas correias e fivela para fechar a capota. Eles tinham um sistema de encaixe. Era outro produto. Os meus concorrentes todos no Brasil simplesmente copiaram o produto da General Motors, tá? Que é aplicado na S10. E eu achava que eu não tinha cabimento eu copiar alguma coisa americana, eu tinha que desenvolver a minha. Então ficou um serralheiro e um tapeceiro, que eram os dois artesãos, 2 anos buscando formas, testando para desenvolver o produto. Desenvolvemos o produto. No final, a gente tinha uma apresentação para fazer do produto para a Chrysler, que estava vindo para o Brasil. E eu não tinha como fazer peças plásticas, não tinha como injetar, não sabia como é que era isso. O Senai foi muito parceiro, me visitavam com frequência. Chegaram lá e falaram, o que você quer? Eu mostrei o desenho do que eu precisava, o Senai usinou aquilo em madeira e eu pintei de preto e pus no produto para mostrar para a Chrysler. Nasceu um protótipo desse produto novo. E ali começou toda uma caminhada, batendo em portas, tudo de novo. Toda aquela volta que eu fiz lá nos anos 90, no início, eu tive que fazer novo produto novo. Desse protótipo, eu visitei clientes em São Paulo, no Rio, em Minas e aqui em Curitiba. Eu voltei com 27 sugestões de melhoria naquele produto. Todas elas comentadas por clientes, pelos donos das lojas e por aqueles aplicadores, né? Aquele sujeito que monta. Olha, eu tenho dificuldade aqui, eu tenho dificuldade ali. Isso fez um produto novo. Eu tive que jogar fora o que eu tinha pronto até ali e fazer um produto novo. Bem, eu já tinha escala nesse momento, já tinha produto consolidado, já tinha um nome com boa reputação no mercado, e eu comecei a frequentar uma grande feira de acessório automotivo em Las Vegas. E numa dessas idas, num avião entre Los Angeles e Las Vegas, sentou minha esposa do lado, eu no meio e tinha um banco do lado. E eu sabia que um monte de brasileiros estavam indo para essa feira. E eu comecei a pensar comigo, né? Puxa senhora, podia sentar alguém aqui que fizesse a diferença na minha vida. Eu podia, nessa viagem, conhecer alguém, né, que me ajudasse a abrir portas. E eu, naquele pensamento, quase uma oração. Aí senta um japonês do lado. E eu já tinha, né, são muitas horas de voo, né, até Los Angeles, e aeroporto, tudo aquilo. Eu já tinha lido umas 4 revistas, até os anúncios eu tinha lido. E aí estavam as revistas assim no bolso da poltrona. O japonês uma hora veio para mim e falou, vocês são brasileiros? Bom, aquele japonês era o responsável por acessórios da General Motors.
Quando eu descobri isso, eu grudei naquele cara a feira inteira. Eu paguei almoço, eu paguei café, eu paguei lanche, né? E criamos um relacionamento ali. E aí, ao passar dos anos, japonês, e aí? Japonês, e aí? Tem alguma coisa e tal? E ele é um cara muito bacana, muito agradável, né? E a gente batia papo, trocava ideia. Aí surgiu a necessidade de uma capota para Montana. E aí ele me indicou para o setor de compras. Aí começa todo um trabalho no setor de compras. Era um produto inovador que eles queriam uma coisa totalmente diferente do que existia. E 4 empresas foram selecionadas para apresentar propostas. E chegou numa altura, a gente fez a apresentação das propostas, discutimos imensamente, aprendemos aí a trabalhar com desenho de peça, né? E o projeto elaborado, um grupo multifuncional da GM começou a visitar os 4 concorrentes para ver quem seria escolhido. E aí esse grupo desceu em Foz do Iguaçu, eu contratei um grupo de meninas, de 17 meninas, para fazer o receptivo deles. Para pegá-los, levar até a van, dar as boas-vindas, todas com camiseta estampada bem-vindos, né? Parceria GM Itapevel, né? Então foi assim um evento bacana. Passei antes no hotel, deixei o check-in deles todos prontos. Aí ficou uma menina no hotel com a bandeja, com a chave de cada um, com o nome. E aí todo mundo entrou, né? Tinha as vans, contratei vans para levá-las para o hotel em Foz, para no dia seguinte virem para cá. Então, todo o aparato aqui foi preparado também. E à noite eles iam jantar na minha casa, os 17. Eu pensei, eles vão enxergar alguma coisa que falta e eu preciso ter um respaldo. Na época, o Edgar Bueno era o prefeito. Contactei o Edgar e contactei o secretário de Indústria e Comércio, e os dois foram, e foi o responsável do PROCON também, junto com o Edgar, na minha casa jantar. E a certa altura, o secretário de Indústria e Comércio virou para eles e falou, olha, a cidade tem interesse no projeto, se faltar alguma coisa, nós vamos dar suporte, nós garantimos, mas nós queremos que dê certo o negócio. Que era o que era combinado. Eles não iam fazer nada, mas era uma forma de impactar a análise que eles estavam fazendo. E aí, no dia seguinte, eu fui levá-las de volta. Aí o comentário deles, alguma vez você jantou com um prefeito na sua vida? Não, eu não. E algum secretário de Indústria e Comércio falou que garantia empresa em algum município que você já foi? Não, eu também não. Eu já vivi em tantos países, nunca vi isso em lugar nenhum. Então, quer dizer, deu efeito, nós somos escolhidos, não por isso, né? Mas isso era um complemento, mas porque o produto era bom. E aí começou uma vida nova, né? A gente já tinha a Mitsubishi, ganhamos a GM, depois houve um momento que a GM e a Fiat se uniram no setor de compras para dar sinergia, e a gente ganhou o projeto na Fiat também, e por último veio a Nissan. Então foi uma trajetória assim que subiu, foi abrindo portas e investimentos gigantes. A gente não tinha capital, porque cada pernada dessa era necessário um capital muito grande, e a gente sempre tinha 20% ou 25% do que era necessário. E o financiamento bancário era muito caro, continua sendo muito caro. O nosso acesso ao BNDES, a verbas do BNDES para desenvolvimento, nunca aconteceu. A gente sempre tentou e nunca conseguiu, né? Não tínhamos problema de cadastro, de garantia, nada, mas existe uma barreira do BNDES gigante para o pequeno. Os grandes tomam todo o valor, toda a verba disponível, e os pequenos não têm vez, né? E chegou a certa altura que existe uma dependência nossa muito grande em relação à GM. Os outros contratos ficaram pequenos perto da GM. Então nós tínhamos uma equipe de 10 engenheiros para cumprir todas as regras dessas montadoras. E eles tomavam tanto a nossa capacidade produtiva, e a nossa energia, e o nosso tempo, e a nossa atenção, que a gente foi perdendo o mercado de reposição, que era onde a gente nasceu. Mas não tinha escolha. Ali eu tinha liquidez, eu tinha projeto, eu tinha volume, e no outro eu tinha que ficar ali, né, contando que o sujeito pagava, e às vezes não pagava, enfim, esse estresse normal do mercado de reposição.
Passados os anos, aquele carro, que era Montana e depois veio S10, não iam ser renovados, iam ter uma nova versão. E essa nova versão da Montana não ia sair de fábrica com capota. E a nova S10 também não ia sair de fábrica com capota. E eles foram sempre muito leais e me avisaram disso. Ó, vai mudar, é assim. E eu estava disputando produtos novos. Só que esses produtos levam de 2 a 3 anos para você desenvolver. Então eu não conseguiria ter nada para repor, para tapar aquela demanda que não existiria mais. Então a empresa ficou inviável. O que eu precisei fazer? Fechei a empresa, indenizei os funcionários e vendi o prédio e os equipamentos que eu tinha. E paguei o que deu, né? Nesse fechamento, o dinheiro que eu arrecadei, eu paguei o que deu. Não fiquei devendo nenhum funcionário, nem nenhum fornecedor, né? Fiquei devendo alguns impostos e alguns bancos que eu vim ajustando aí com o passar do tempo. E aí sobrou as distribuidoras que eu tinha. Eu tinha distribuidora em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Curitiba e aqui em Cascavel. A de Curitiba eu tive 3 assaltos feitos pelos funcionários. Eu desisti e fechei a empresa. A de Brasília eu vendi, a do Rio eu fechei porque não conseguia volume lá, apesar de ter um bom relacionamento lá. E a de São Paulo eu fechei também e transferi tudo para cá. E aqui recomecei só com uma distribuidora que estava indo um certo volume. Preciso lembrar, lá no ano 2000 eu estive nos Estados Unidos com uma equipe da CDL e fizemos um curso sobre e-commerce. E foi uma experiência muito bacana, aprendemos muitos detalhes de funcionamento de e-commerce. Voltando para cá, achei um empresário que estava fazendo uma plataforma, né, que é o Notari, e acabamos fazendo uma parceria e eu montei o primeiro e-commerce de Cascavel, no final do ano 2000. Só que as montadoras estavam me tomando tanto a energia e o tempo que sempre alguém cuidou do e-commerce, eu nunca pus a mão, nunca tive tempo para ter a gestão do e-commerce. E aí, quando eu estava só com essa distribuidora, depois de fechar a Tapevel, as fábricas, para buscar volume, estavam deixando de vender para o distribuidor, exclusivamente para o distribuidor, e indo vender direto para o lojista de acessório. E minando o nosso campo de ação. Então fizemos um planejamento estratégico, um consultor de fora veio me ajudar, e constatamos que a nossa saída era ir por e-commerce para ir direto para o consumidor, né, que era onde a gente conhecia bem. E investi um bocado de dinheiro aí, investi bastante mesmo, montei uma plataforma, ou adquiri o direito de usar uma plataforma bem bacana e comecei com e-commerce. E esse e-commerce evoluiu bastante, aí surgiram os marketplaces, eu comecei a botar meus anúncios nos marketplaces e ganhei uma nova vida. Muito bem. Quem nos acompanha hoje é o Nelson Castro Júnior, empresário e consultor de gestão empresarial, que está compartilhando aqui com a gente um pouco da sua história de vida, né, como empresário que começou com apenas 7 funcionários, você tinha comentado, né? E chegou a ter quantos no auge? 250. Nelson? 250. Quer dizer, você tinha 10 engenheiros em algum momento, que era maior que o número inicial da empresa, né? Sim. E antes da gente começar aqui, Nelson, você comentou, e eu entendo que isso é importante para que a gente divida, né, com os empresários que nos acompanham nessa live, que você percebeu depois, né, ao longo de alguns anos, retrocedendo e fazendo uma análise de tudo que aconteceu com você, que ocorreram alguns erros estratégicos. Eu entendo que é importante, Nelson, compartilhar quais foram esses erros. Sim. Até porque a gente aprende muito, né, vendo o case do outro, né, o que ele fez e que não deu certo, que a gente pode aprimorar ou evitar que aconteça com a gente para que os próximos saltos aconteçam, né? Certo. Quais foram esses equívocos que custaram esse negócio que chegou a ser tão conhecido no Brasil? Tá. O primeiro era sistema produtivo. Acho que foi um grande fator aí.
Quando eu busquei a tecnologia, me indicaram o caminho da ISO 9000. E, na verdade, o que eu descobri depois, que o que eu precisava era um sistema produtivo. E eu chegou ao meu conhecimento, né, um sistema produtivo desenvolvido pela Toyota lá nos anos 50, que chama Lean Manufacturing, que é a produção enxuta. E ao contratar um consultor para implantar isso na minha empresa, eu vi que eu precisaria de 1/3 da mão de obra que eu tinha para produzir a mesma coisa com mais qualidade e de forma mais simples. Então, esse foi um grande erro estratégico. O outro grande erro foi ter cedido à pressão da GM para levar a minha produção para São Paulo. Eu levei 10 anos para ter uma equipe redonda em Cascavel, produtiva, comprometida, com conhecimento de qualidade, com conhecimento de detalhe do produto. E aí eu fui para São Paulo, a equipe daqui não quis me acompanhar. Eu consegui levar um engenheiro, consegui levar a minha compradora, que foi fantástica, mas eu não consegui levar a equipe de produção. Alguns foram, ficaram lá 30 dias e voltaram, porque não tinham muita saudade da família, né? Então, começar do zero lá foi um erro estratégico. E outra coisa, Nelson, que você comentou aqui no início da nossa conversa, é que você teve 2 experiências como executivo opostas, né? Sim. Você trabalhou numa multinacional e depois numa empresa familiar. Que experiências, né? Que aprendizados que você traz, né? Dessas 2 convivências e que te guiaram como empresário e agora como consultor de gestão empresarial. Então, o que eu vi? Que existia muito forte na Shell, que era um processo de governança, que não tinha nenhum conhecimento na empresa familiar. Era um representante de fábrica que cresceu, montou sua distribuidora, né, e não tinha nenhum conhecimento de gestão, de finanças, enfim, nenhum de nada. E junto com ele vieram os filhos, que nunca se formaram em faculdade alguma. Então não havia técnica. A minha entrada na empresa foi um choque, porque eu vinha propondo, né, estruturação e treinamento, e sempre a necessidade era muito maior do que eles estavam dispostos a fazer no início. Mas me ouviram muito, e ao longo de 3 anos tivemos uma experiência, uma virada de chave muito grande, e as empresas explodiram de faturamento. Nelson, agora a gente entra especificamente no tema desse nosso encontro, que é governança corporativa, o que é e para que serve, né? Certo. Você acabou de fazer uma breve introdução. Nós tivemos lá atrás 5S, ISO, que você acabou de citar, sim, e agora a governança. Conte aqui para a gente o que é exatamente a governança corporativa. Em palavras bem resumidas, né, é você ter um conjunto de técnicas que garantam a longevidade da empresa. Quando você tem sócios, você tem funcionários, você tem líderes, cada um tem suas preferências e puxa para o seu lado. E a gente ouve falar constantemente dos conflitos entre sócios. E a governança regula isso, através do pacto entre os sócios. Você regula se entram as esposas na empresa, se entram os filhos, se entram as noras, em que condição entra, qual é o pré-requisito, né? Então você minimiza os conflitos entre sócios, entre gestores e liderados, entre líderes e funcionários, com essas técnicas da governança. Ali você faz gestão de risco, você faz compliance, a compliance é conformidade, mas você tem que escrever o que é esperado para ver se está conforme ou não está conforme, né? E cria uma cultura de fazer o certo na primeira vez. Nelson, qualquer empresa pode adotar esse sistema de governança corporativa, micro, pequena, média e grande? É muito caro fazer isso? É um processo demorado? Gostaria que você falasse um pouco disso. Isso, a meu ver, é uma jornada.
que você começa e não tem fim, porque o aprimoramento vai crescendo ao longo do tempo. Então não é preciso você colocar tudo de uma vez, né? Vamos começar com análise de risco. Beleza, vamos analisar os riscos, vamos ver como que pode ser diminuído o impacto desses riscos se eles acontecerem, vamos ver que prevenção pode ser usada, né? E o principal da governança é o planejamento estratégico. No Brasil não se tem o hábito de fazer planejamento e você vai improvisando ao longo do caminho. Quando no Brasil a gente gasta 10% planejando e 90% executando. Nos países desenvolvidos é ao contrário. 70% planejando e 30% executando. Ou seja, não tem susto e não tem improviso. Aqui é normal você dizer, eu fiz um orçamento de 100 e gastei 200. Mas quando você planeja, você gasta o que você planejou, né? Então, o planejamento estratégico acho que é a mola mestra da governança. E outra coisa importante, Nelson, a governança só se aplica à empresa ou ela vai muito além disso? Olha, eu participo de algumas entidades, organizações sem fins lucrativos. E a governança se aplica a tudo, porque ela regula, é como montar um estatuto, né? O que pode o presidente, o que pode o tesoureiro, como é que funciona a sociedade, como é que funciona a ONG, né? Então, é uma coisa bacana porque a governança visa dar transparência ao modo de agir e a correção. Então, as empresas pequenas se voltam muito para dentro. E quando você tem a governança, você fica inspirado a se voltar para fora. Houve uma live aqui da SIC com o pessoal do Cicobi e da Funcional Consultoria, justamente falando das empresas terem dados corretos, verídicos, verificáveis, para ter um bom cadastro no banco e com isso ter acesso a recurso e com isso ter uma nova condição empresarial, né? Então, quando você tem a governança, isso é um ato costumeiro, você prestar contas para o teu fornecedor, você prestar contas para o teu funcionário, você prestar contas para o seu cliente, prestar contas para o acionista ou para os sócios, né? Então, para a sociedade, a gente fala que é uma gestão de stakeholders, onde todos os envolvidos estão sabendo qual é o projeto, porquê do projeto, qual é a sustentação daquele projeto e onde se quer chegar. Nelson, nós temos no Paraná alguns talentos que são incríveis, né? E um deles é o juiz do trabalho Marlos Melec, que talvez você conheça, um juiz de nome nacional. Ele foi o relator da reforma trabalhista. E ele tem uma frase que é muito emblemática, né? Que a gente vai poder comentar aqui. Sim. Que o Brasil não é para amadores, né? E quando ele diz essa frase, ele se refere basicamente a como a justiça e os políticos agem no Brasil, que é de um jeito totalmente estranho, enfim. Mas você está dizendo aqui que no Brasil, infelizmente, o planejamento, que é um suporte tão importante para evitar imprevistos, né, situações difíceis, Sim. ele não é muito praticado, né? O que precisa para que o empresário seja, né, fortemente convencido de que o planejamento é uma ferramenta essencial para a longevidade da empresa dele? Então, aí vai da sensibilidade de cada um, né? A minha dificuldade como consultor ou como conselheiro é mostrar para o empresário que ele está precisando de ajuda porque ele está negligenciando algumas coisas e fazendo escolhas ruins em outras. Então, nenhum empresário acha que falta-lhe algumas competências específicas. Todo mundo se acha senhor de si e pronto para tocar o seu negócio. Mas, infelizmente, não é essa a realidade. Ninguém é completo, né? Eu não sou completo como profissional. E meus pares também não são completos como profissionais. Então, se você tiver alguém que te dê um norte, isso é fantástico. E eu, infelizmente, não encontrei essas pessoas lá no início, né? Por isso, tomei caminhos equivocados que me custaram muito caro. A gente tem que aprender a ouvir mais, é isso, né? Exato. E a gente
discutir antes de fazer alguma coisa, né? Entra de novo aí a governança. A governança é uma decisão descentralizada. O conselho vai decidir, né? Não é eu como sócio, resolvi abrir uma filial em São Paulo, vou lá construir uma fábrica, não importa as consequências. Não. Para passar por um conselho, é preciso ter sustentação essa ideia. É preciso ter todo um aparato de informações para justificar que aquilo é viável e é o melhor caminho. O planejamento e ter suporte dessas ferramentas todas, como a governança, ela prepararia a empresa, inclusive, para uma situação tão inesperada como a da pandemia, por exemplo? Olha, eu fiz um trabalho numa empresa, comecei em janeiro e terminei em março, um dos trabalhos. Essa empresa estava muito bem estruturada para enfrentar a pandemia a partir daquele trabalho concluído. Foi coincidência? Os sócios tiveram a sensibilidade de entender que precisavam daquela estruturação. Quando estourou a pandemia, eu tinha terminado o trabalho. Então, sabe, foi suave. Claro, todo mundo se assustou, um monte de prevenções, mas foi suave para aquela empresa. Então, existe uma discussão assim, tá, eu preciso ter uma reserva de dinheiro para se acontecer alguma coisa. Há um tempo atrás, 3 meses de reserva era mais que suficiente. Depois da pandemia, se concluiu que 6 meses é o ideal. Que empresa brasileira, micro ou pequena, tem uma reserva de capital? Talvez nenhuma. Tudo é reinvestido, aquela ânsia de crescer, de fazer, de investir, e se esquece dessa reserva. Agora é a pandemia. Lá atrás, em 2008, teve a quebra daqueles bancos nos Estados Unidos, que foi uma reação em cascata. Os meus clientes, montadoras, pararam de me colocar pedido em novembro de 2008 e só voltaram a pedir em junho de 2009. Moeu todo mundo. O meu capital de giro foi embora, os meus limites bancários foram todos usados e eu não conseguia pagar prestação. Imagina, todos esses meses sem fazer uma venda, sem pedido, com aquela estrutura toda montada. Então, é muito forte essa necessidade de uma reserva de capital. Nelson, você está colocando aqui que um ponto essencial, uma das lições que a pandemia deixa, que a gente tem que ter uma reserva, um empresário, independentemente do porte, tem que ter uma reserva maior para suportar potenciais Sim. momentos difíceis, né? Sim. Você como consultor que faz uma leitura, uma interpretação de cenários, né? Que outras lições a pandemia deixa para as empresas? Um dos sócios do BTG não, da Ambev, da Inbev, né? Agora. Diz assim, que custo é igual unha, tem que cortar todo dia. Então, eu vejo que as pessoas vão se atribuindo privilégios nas empresas que não são essenciais. Então, esse grupo trabalha com custo mínimo, com tudo. As viagens são de carro, a maioria sem ar-condicionado, não tem câmbio automático, sabe? Porque eles dizem assim, não, no fim do ano nós queremos pôr dinheiro no bolso. Não queremos ficar tendo luxozinhos, caprichozinhos durante o ano, não. Vamos no seco, porque lá na frente nós vamos pôr dinheiro no bolso. Então, esse conceito está muito longe do brasileiro. A pequena empresa, quando tem uma receita excedente, vai lá e compra um carro zero. Poxa, e o dia seguinte? Né? Você está sugando a empresa para um capricho, porque não está olhando para frente, né? Não está olhando para as necessidades de investimento para crescer. E é comum também na pequena empresa misturar o pessoal com a empresa. As finanças ficam interligadas e não pode, né? A empresa tem que pagar um prolabore fixo, independente do resultado. E a gente tem que se acostumar a viver com aquele valor. E o excedente da empresa, ele vai formar essa reserva,
ele vai ajudar a comprar uma máquina, vai ajudar a melhorar a compra de matéria-prima, enfim, vai melhorar a condição da empresa e formar essa condição para crescer. Então, Nelson, eu anotei algumas palavrinhas aqui nessa nossa conversa que talvez ajudem a explicar a fragilidade de muitas das empresas, né? Improviso, imediatismo, luxos desnecessários, Caprichos, confusão, né? o dono acha que o dinheiro da empresa é dele, e falta de planejamento, né? Isso. Qual que é a fórmula para mitigar isso e fazer com que essa empresa realmente tenha, né, um pilar forte para poder crescer e não dar sustos, né, no empresário, na família dele e nos funcionários? Eu acho que a primeira coisa é um planejamento com orçamento. Ou, se não tiver, é que tem que ter o planejamento para você orçar. Nós vamos, daqui para frente, nós queremos chegar onde? Nós queremos aumentar o nosso faturamento em 30%. Tá? Que estratégia nós vamos usar para fazer isso? Vamos vir com um produto novo? Vamos criar um diferencial nesse produto? Nós vamos revender o produto de alguém? Nós vamos implementar um serviço novo? Que expertise nós temos? Que capital é necessário para isso? Então, etapa por etapa, você vai precificando. Então, você vai ter mapeado e você vai ver, tá, com esse valor que eu tenho hoje, eu sou capaz de fazer esse incremento de faturamento? Provavelmente não. Se eu buscar dinheiro no banco, esse dinheiro vai ser viável pagar essa parcela para sustentar esse crescimento? Talvez sim, talvez não. Então, esse planejamento com o orçamento vai mostrar qual é o limite. Se a minha empresa, o meu negócio, gera um excedente de 1.000 por mês, eu só posso investir 1.000. Eu não posso investir 1.500 e 1.200. Senão eu vou ter que buscar dinheiro extra para complementar o que a empresa não gerou de resultado. Nelson, uma outra coisa importante que nós temos aqui na SIC é um núcleo voltado à inovação. Nós temos aqui um hub, né, uma aceleradora, que é o SIC Labs, que está à disposição do empresário para que ele possa, de alguma forma, repensar o seu negócio e fazer com que ele seja mais inovador. De que forma que a inovação se encaixa nesse contexto da micro e da pequena empresa hoje? Muita gente, e eu inclusive passei muitos anos achando que a inovação tinha que ser um produto novo, ou um serviço novo. E eu aprendi nos últimos 2 anos que a inovação está muito mais ligada a mudar um modelo de negócio do que ter um produto novo. Então, antigamente se vendia preço, hoje se vende comodidade. Hoje o produto chega na minha porta, eu não preciso sair procurando na cidade, batendo nas portas, né? Conversando com vendedores que nem sempre têm um atendimento que é a minha expectativa. Então, acho que essa é a forma de inovar. Nelson, você também teve uma participação bastante forte no movimento empresarial, né? Você foi presidente da CDL e acompanha, né? Participou aqui da SIC também. E o que eu quero, diante dessa tua experiência toda, para a gente poder encerrar esse nosso encontro, que, na minha opinião, traz informações assim fantásticas, principalmente para o micro, para o pequeno empresário, quais são as tuas perspectivas, né, diante de tudo que tem acontecido, diante de tudo que você tem lido e assistido para o Brasil dos próximos anos? Nós estamos vendo um salto na nossa economia. A pujança da nossa economia, as reservas minerais e o nosso agro, que é um negócio maravilhoso, espetacular, né? Tem gente que atira pedra, mas é sensacional o nosso agro, né? Serão as molas propulsoras para tudo isso. Então, independente de pandemia, o crescimento vai haver. O que é preciso olhar é como é que eu me encaixo nisso, né? Que carona eu vou pegar no agro ou nos outros segmentos? Que produto ou serviço diferente eu vou ofertar para participar desse movimento, em vez de ficar chorando o que eu não pude produzir durante a pandemia.
né? Como as empresas envolvidas em eventos tiveram uma situação muito crítica, as de turismo, tá? Será que vale a pena insistir nesse segmento? É uma discussão para se fazer. Eu posso converter isso em quê, na verdade? Né? Onde eu me encaixo em outra área, em outro serviço, usando o conhecimento que eu tenho, ou eu tenho que buscar um novo conhecimento. Eu estava lembrando aqui, Nelson, você falou do e-commerce, você falou primeiro de Cascavel, né? Mas eu tive a oportunidade de entrevistar o Luiz Notari, e ele me disse que foi o primeiro do Brasil, né? Então a Tapevel, junto com ele, inaugurou esse grande projeto que hoje é uma realidade para muita gente, né? Sim. Nelson, quero te agradecer em nome da SIC e dizer para que os empresários assistam e compartilhem esse conteúdo que vale muito a pena, né? Então essa foi mais uma live do projeto inédito do Núcleo de Consultoria e Treinamento aqui da SIC, em parceria com o Ponto de Atendimento a SIC Sebrae e com o projeto Consulte Mais. E essa live especial hoje com o Nelson faz parte, né, de uma grade especialmente elaborada para o mês de junho, né, que se comemora o mês da micro e da pequena empresa. Muito obrigado, Nelson. Obrigado a vocês. Convido a todos também para que se inscrevam nos canais da SIC e acompanhem os nossos conteúdos, a SIC Cascavel, no Facebook e no YouTube. Nelson? Eu queria agradecer a oportunidade e dizer que eu faço parte do núcleo de consultores e treinamento da SIC e que existe um corpo de pessoas especializadas que podem ajudar as empresas. Sou mentor do SIC Labs, da inovação. Quem tiver alguma necessidade, procure aqui a SIC. Eles têm também um grupo de pessoas que faz isso gratuitamente. A nossa intenção é que a cidade como um todo cresça. Obrigado, Nelson, mais uma vez. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima.